Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou fazer uma homenagem a um cantor que não é tão conhecido da grande maioria, inclusive eu acredito que dos inscritos do canal aí também não deve ser uma artista que muitos conhecem, inclusive até mesmo quem gosta da chamada música popular brega, que é o termo usado para caracterizar a música popular da década de 70, aquela música assim com mais ênfase no amor, em histórias assim mais açucaradas, né? E muita gente rotulou isso aí como música brega, né? Esse artista que eu vou falar hoje, ele faz parte desse movimento. E, inclusive, ele é mais conhecido na região sul, na região sudeste ali, mas na região norte, nordeste, ele não teve tanta repercussão como teve aqui no sul e no sudeste. Eu estou falando do cantor Paulo de Paula. O Paulo de Paula, que na verdade o nome de batismo dele é Agenor Barbosa de Almeida, nasceu em 1949 na cidade de Mantenas, interior de Minas Gerais. Paulo de Paula mudou-se numa altura da vida dele, já ainda durante a sua adolescência, para a cidade de Assis Chateaubriand, no interior do Paraná. E o Paulo de Paula sempre teve aquele desejo de ser um artista, de ser um cantor. Mas as dificuldades foram se mostrando ao longo dos anos, né? Não era tão simples como ele imaginava. E só em 1976 ele conseguiu gravar seu primeiro álbum. Esse primeiro álbum não teve tanta repercussão. Esse álbum ele foi gravado pensando na música sertaneja, que era a música que Paulo de Paula mais gostava, né? Ele tinha vontade, a princípio, de gravar a música sertaneja. E essa música sertaneja acabou não dando certo. Esse primeiro álbum dele, de 1976, Paulo de Paula, é Os Grandes Sucessos de Tonico e Tinoco. Ele fez esse disco e esse disco acabou não tendo nenhuma repercussão, não vendeu bem. Isso foi um balde de água fria na pretensão de Paulo de Paula de se tornar um artista relevante. Foi aí que o diretor da RGE, gravadora RGE, sugeriu que Paulo de Paula fosse para outro lado da música, né? Para tentasse uma outra variação, que era justamente a música popular brega, que estava naquele momento em alta ali com cantores como Odair José, o próprio Amado Batista estava gravando seus primeiros discos naquele período. E então Paulo de Paula gravou primeiramente um compacto simples com duas músicas, né? Tendo Quarto de Mansão de um lado e Moisés, um Santo de Areia de outro. Esse compacto acabou vendendo 160 mil cópias e foi um feito muito relevante para um compacto simples naquela ocasião. A música Quarto de Mansão acabou se tornando um sucesso absoluto, sendo o primeiro lugar nas paradas, e isso trouxe para ele o reconhecimento que ele esperava. Em 1978, no ano seguinte, ele gravou esse aqui, o primeiro álbum dele, Paulo de Paula, Realidade. E já vem aqui escrito incluindo Quarto de Mansão, justamente porque a música Quarto de Mansão já havia sido um sucesso no compacto. Então, o Paulo de Paula realmente aqui faz jus ao que está escrito no disco aqui. Surge um astro. Ele realmente naquele período ele se tornou um artista como ele queria sempre ser. Um artista que tivesse uma repercussão maior entre os fãs da música popular brega. No ano seguinte, Paulo de Paula gravou esse álbum aqui, O Homem das Rosas. Aqui também tinha músicas bastante interessantes, como Futura Separação, A Moça da Piscina, Buraquinho na Parede. Ele mais uma vez colocou o Quarto de Mansão nesse disco, tamanha foi a repercussão dessa música. Então, como muitas ainda não tinham tido acesso a essa música, ele regravou e mais uma vez colocou aqui no repertório. Então aqui também ainda tem músicas como Cama Solitária, que acabou sendo um grande sucesso, então nesse segundo álbum de 1979. Paulo de Paula continuou
gravando seus discos, esse aqui de 1980, o A Procura da Paz. Aqui também tem músicas como A Primeira Vez, por exemplo, A Futura Separação, a própria faixa título, A Procura da Paz. Também foi um disco que teve ainda uma boa repercussão, claro que não como o primeiro álbum, mas ainda manteve o Paulo de Paula nas paradas de sucesso da época. Em 1981, ele gravou mais esse disco aqui, o Como Sempre Sonhei, né? Um disco bom também, mantendo o mesmo padrão do Paulo de Paula, e ele continuava o seu ritmo ali de um disco por ano, mantendo ali uma qualidade sonora muito boa. Paulo de Paula deu um hiato de 3 anos e veio em 1984 com esse disco aqui, que a faixa mais conhecida é a música O Incêndio, né? Esse disco aqui também, ele não teve uma grande repercussão, aí já começava uma fase onde o Paulo de Paula começou a ter um período não tão expressivo como tinha sido os primeiros anos de carreira, mas ainda assim com qualidade nas suas composições. Em seguida veio esse álbum aqui, 90 minutos, com Paulo de Paula, onde ele tentou novamente retomar a sua expressão, né, como um artista de sucesso, inclusive mais uma vez gravando a faixa Quarto de Mansão, mas esse disco aqui também não teve o mesmo sucesso dos anteriores, apenas manteve Paulo de Paula na mídia ali, né, dentre os fãs, dentre aqueles que são realmente seguidores do estilo, mas sem a mesma repercussão de antes. Ele ainda gravou mais um álbum aí no final da década de 80, esse aqui. Aqui tem uma música que foi sucesso na década de 70 com outro cantor, com o César Sampaio, que é a música Secretária à Beira do Cais, que é uma música que conta a história de uma prostituta. É uma música muito bonita e que realmente vale a pena conhecer quem é fã do estilo. É uma música assim que tanto a versão original do César Sampaio como essa versão do Paulo de Paula é uma música assim que realmente tem um trabalho vocal interessante, uma melodia muito bonita e vale a pena conhecer. Durante 10 anos depois, no início da década de 90, o Paulo de Paula acabou ficando meio que sem gravar nenhum álbum. Nesse período ele acabou se tornando locutor, né? Ele teve um programa na Rádio Panorama de Mandirituba, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Curitiba. E o Paulo de Paula, nesse período, então, ele trabalhou como locutor, fazendo, sim, alguns shows quando era contratado, mas sem gravar nenhum disco. Apenas em 1998 ele retornou, né, gravando esse álbum aqui, que a música mais conhecida foi A Fonte de Felicidade, né? Então a gravadora Usa Discos, né, acabou chamando o Paulo de Paula para gravar finalmente um disco depois de praticamente 10 anos sem gravar. Esse disco aqui já teve uma certa repercussão, mas o disco que realmente fez o Paulo de Paula voltar à mídia, né, a voltar a ter uma repercussão quase tão grande quanto a do Tempo de Quarto de Mansão, foi esse aqui, de 1999, com o álbum Separado de Cama. Aqui teve uma música que ele gravou do Um Dia Você Vai Chorar, que é uma regravação do cantor Kleber, que também é um cantor de música chamada brega dos anos 70, né? E essa música, tanto a Separado de Cama, quanto a Um Dia Você Vai Chorar e ainda a Eu Estou Aqui, as três acabaram fazendo um sucesso bastante grande na época. Aqui também tem uma música onde ele gravou junto com o filho dele, a música Reciclagem, onde teve a participação do Ruiter Costa, filho do Paulo de Paula. Depois disso, Paulo de Paula gravou esse álbum aqui, o Esperando Você, de 2001, né? E em 2002, o último álbum até então da carreira dele, o Só o Amor Constrói, onde ele gravou a música, regravou a música Só o Amor Constrói, que é uma música da dupla Dom e Ravel, né? Muito conhecida na década de 70. E aqui também ele regravou a Castelo de Sonhos, do Walter Basso.
E esse disco também acabou tendo uma boa repercussão. Após esse álbum de 2002, por que Paulo de Paula não gravou mais? Infelizmente, Paulo de Paula acabou sofrendo uma doença, até hoje não tão bem explicada pela própria medicina. Ele sofre de uma doença degenerativa que fez com que a voz dele sumisse. Ele não mais consegue falar, ele só se comunica por gestos. Então, obviamente, não pôde mais cantar desde então. Recentemente ele fez uma aparição no programa do Roberto Insa, que é um comunicador aqui paranaense, onde o Paulo de Paula, atualmente com 73 anos, apareceu, e ali o próprio irmão dele falou que ele está melhorando, que ele, comparando com o que ele já esteve há alguns anos, ele vem se recuperando, e quem sabe, né, possa, né, voltar a voz dele. Nunca se sabe, né, o que pode acontecer, mas infelizmente até o momento a voz de Paulo de Paula se calou, né, e os fãs não puderam ter mais nenhum disco dele desde 2002. Então fica aí a torcida para que Paulo de Paula possa recuperar sua voz e quem sabe, mesmo com mais de 70 anos, ainda presentear os fãs com mais um disco ou quem sabe mais um show. Nada nesse caso é impossível, né? É só torcer e colocar aí nas mãos de Deus, né? Quem tem fé, né? E acredita nisso, para que possa o Paulo de Paula se curar, né? E quem sabe voltar a fazer aquilo que ele mais gostava, que é cantar. Então essa homenagem aí fica aí registrada. É um tio meu, né? Que sugeriu esse vídeo, né? Inclusive ele cedeu alguns materiais aqui para que eu fizesse esse vídeo. Então fica registrada essa homenagem, porque não tem no YouTube nenhuma homenagem assim mostrando toda a discografia do cantor Paulo de Paula, e eu achei por bem colocar no meu canal. Então era isso por hoje, espero que vocês gostem. Um abraço a todos.